Esse episódio de Bob Esponja é muito mais estranho e assustador do que parece. Fenda da Pedra. Tudo começa com Bob e Patrick felizes depois de um dia divertido no mundo da luva, um parque cheio de cores e brinquedos. Eles entram no ônibus achando que estão indo para casa, mas no meio do caminho, Patrick pergunta onde fica a saída da fenda do biquíni. O Bob Esponja, Fala, Patrick. onde é deixando a fenda do biquíni? Onde você viu isso? Acabamos de passar a placa. Agora você está deixando a fenda do biquíni. O quê? Qual o problema, Bob Esponja? Limite da fenda do biquíni. Bob Esponja percebe que pegaram o ônibus errado e entra em pânico, gritando desesperado. Do nada, o motorista acelera o ônibus e os leva para um lugar desconhecido. Bob tenta falar com o motorista para entender o que está acontecendo, mas o ônibus faz uma curva brusca e ele é jogado para trás. De repente, Bob e Patrick estão presos em um lugar estranho, cercados por escuridão e silêncio. Que lugar é esse, Bob Esponja? Fenda da pedra? Bob Esponja, eu não gosto daqui. É escuro e assustador. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir pra casa. Esse novo ambiente não tem nada a ver com a segurança e alegria do parque. É um lugar que causa medo e faz parecer que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. A primeira impressão da fenda da pedra é confusa. Até mesmo descobrir qual banheiro usar parece complicado. Além disso, os moradores do lugar têm uma aparência diferente e assustadora, o que deixa Bob Esponja e Patrick ainda mais nervosos. Isso mostra um medo comum que muita gente tem, o medo do desconhecido. Patrick, que antes estava tranquilo, começa a entrar em pânico porque não entende o idioma e os costumes daquele lugar. Ele só quer voltar para casa o mais rápido possível. Mas será que eles realmente estavam em perigo ou era apenas o medo que os impedia de enxergar a verdade? Para tentar resolver a situação, Bob diz para Patrick esperar na parada enquanto ele vai conferir os horários dos ônibus. Puxa, esse lugar é de dar medo mesmo. Mas, assim que o Bob se afasta, Patrick vê um ônibus para a feira do biquíni chegando. Ele grita para Bob voltar, mas já é tarde demais. Bob corre o máximo que pode, tenta subir uma colina e até tenta voar, mas nada funciona. Derrotado e triste, ele volta para a parada e percebe algo pior. Agora está completamente sozinho. Sem Patrick por perto, Bob Esponja não precisa mais fingir que está calmo. Ele se dá conta de que está tarde e que Gary deve estar esperando por comida. Ônibus. Vamos, ônibus, eu ainda tenho que dar comida pro Gary. Quando olha para baixo, percebe que seus cadarços estão desamarrados, e ao tentar amarrá-los, perde outro ônibus. Agora ele decide que a única coisa que pode fazer é esperar, mas aí um vento forte faz seu balão escapar. Desesperado, ele corre atrás dele, porque na verdade aquele balão é sua última conexão com o conforto e a segurança de casa. Perder o balão é como perder a última esperança, e por causa disso ele perde mais uma vez a chance de pegar o ônibus. Frustrado, ele joga o chapéu no chão, sem perceber que um morador da fenda da pedra está por perto. Agora, sem o balão, sem o chapéu e sem esperança, Bob Esponja finalmente faz o que deveria ter feito desde o começo, pede ajuda. Mas, em vez de ajudar, o morador apenas ri dele e sai correndo atrás do balão. Enquanto isso, mais um ônibus passa, e Bob perde mais uma chance de sair dali. Com licença, senhor. Pode me ajudar? Não é o balão! Eu preciso saber quando passa o próximo ônibus. O estranho nisso tudo é que ele continua acreditando que o ônibus é sua única saída, mesmo depois de ter sido deixado para trás tantas vezes. No fim, Bob Esponja consegue voltar para casa de um jeito inesperado. Eu tenho que ficar mais atento. Agora eu não saio daqui de jeito nenhum. Ele já está decidido que não vai sair da parada até conseguir pegar o ônibus, mas a fome começa a atrapalhar. Então ele tenta comprar um chocolate em uma máquina. Nesse momento sentimos toda a sua ansiedade. Ele só quer um doce para matar a fome, mas o tempo que perde ali faz com que ele perca mais um ônibus. Legal, já chega! Não vou mais ser bonzinho! Cansado e frustrado, Bob Esponja vai até a estação de ônibus, mas agora, em vez de assustado, ele parece bravo. Dá para ver que algo mudou nele. Ele não tem mais tanto medo dos moradores da fenda da pedra. Quando chega na fila, ele se posiciona com firmeza e declara que está em primeiro lugar. Isso mostra um grande avanço para Bob, pois significa que ele está tentando enfrentar seus medos. Porém, só estar bravo não muda as regras. Ele é mandado para o fim da fila, o que o deixa ainda mais irritado. Enquanto espera, um
um dos moradores coloca um ovo na sua cabeça. O ovo se quebra e de alguma forma Bob acaba indo ainda mais para o final da fila. O número 329 da fila e eu não quero nem saber, hein? Próximo. Até que enfim a fila vai andar. Molho tártaro, barbatanas, tentáculos, patê de peixe. Com raiva, ele perde o controle e começa a gritar, frustrado porque nada está dando certo para ele. Mas depois de se acalmar, decide esperar como todo mundo. Mesmo assim, outro problema aparece, o sotaque dos moradores. Ele tenta perguntar quando sai o próximo ônibus, mas não consegue entender a resposta. Quando sai o ônibus pra fila do biquíni? Como é que é? O horário do próximo ônibus. Eu não consigo entender o seu sotaque. O próximo ônibus pra feira do biquíni. Oh, por que não disse logo? Quando finalmente percebe o que foi dito, já é tarde demais. Ele perdeu o ônibus mais uma vez. Agora Bob está no seu limite. Ele exige que tragam um ônibus para ele imediatamente, mas ninguém dá atenção. Logo depois, o lugar apaga as luzes. No começo ele não se preocupa e liga a sua lanterna, mas como se fosse uma brincadeira cruel, a lanterna queima e se apaga. De repente ele percebe que está em uma escuridão total. Não uma escuridão normal, mas algo muito mais profundo. Ei, se eu fechar os meus olhos não vai parecer tão escuro. Quem está aí? Bom, acho que esse lugar vai estar aqui amanhã. É melhor eu continuar andando. Apavorado, ele começa a ouvir barulhos estranhos na estação. Primeiro ele caminha devagar, depois começa a correr e até tenta voar para escapar. No auge do desespero, ele bate em uma pedra e começa a gritar, avisando que está sendo perseguido. Mas então ele encontra um dos moradores da Fenda da Pedra, o mesmo que tinha zombado dele antes. Essa cena é muito interessante. O morador não faz nada assustador, pelo contrário, ele simplesmente entrega um balão para Bob. Esse balão representa segurança e conforto, algo que Bob Esponja queria desde o começo. Mas o momento mais importante vem agora. De repente, o lugar escuro começa a se iluminar, literalmente e também no sentido figurado. A luz aparece no abismo, como se estivesse mostrando para Bob que o verdadeiro perigo não estava no lugar, mas sim no medo que ele criou dentro da própria mente. Com a ajuda dessa luz, Bob finalmente consegue sair da escuridão. Isso mostra que aquele lugar não era tão assustador quanto parecia, e que nem todos os moradores da Fenda da Pedra eram maus. No final, Bob Esponja agradece ao novo amigo usando o sotaque que ele aprendeu, e recebe um simples de nada como resposta. Muito obrigado. Foi um prazer. Isso prova que no fim das contas eles não eram tão diferentes assim. E então Bob finalmente volta para casa, tranquilo, aproveitando o passeio de balão. Esse episódio pode ser interpretado de diferentes formas, dependendo da idade de quem assiste. Do ponto de vista de uma criança, esse episódio pode causar um sentimento estranho, talvez até um pouco de medo. A escuridão, o silêncio e os moradores da Fenda da Pedra fazem parecer que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Isso pode estar ligado a um medo muito comum, o medo do escuro e do desconhecido. Mas talvez o episódio estivesse tentando ensinar que o desconhecido nem sempre é tão assustador quanto imaginamos. Às vezes a escuridão pode ser um momento para pensar e se acalmar, em vez de apenas sentir medo. Já para um adulto, o episódio pode ter um significado mais profundo. Bob Esponja pode representar uma pessoa que perdeu o controle da própria vida e caiu em um lugar desconhecido. A Fenda da Pedra pode simbolizar uma fase difícil, onde ele se sente sozinho e perdido. No começo ele tenta resolver tudo sozinho e acaba se frustrando, mas no fim, quando ele aceita a ajuda de outra pessoa, ele encontra uma saída com muito mais facilidade. A grande lição desse episódio é que às vezes não conseguimos superar nossos problemas sozinhos, mas com a ajuda certa, até mesmo os momentos mais difíceis podem ser superados.